Olá, muito bem, amigos internautas, telespectadores. Estamos dando início ao podcast Unidos em Cristo. Será um podcast abençoado por Deus para trazer pastores, dirigentes de congregações para estar divulgando eventos da sua congregação, da sua comunidade, do seu bairro, os eventos evangélicos, eventos sociais que a sua igreja realiza. Esse vai ser um espaço exclusivo para você. E aqui ao meu lado, o grande pastor Isaías, o pastor ao qual eu tenho muita admiração e respeito, que aceitou o nosso convite, que estará conosco nessa caminhada. Pastor, seja muito bem-vindo, Deus abençoe sua vida e espero que essa parceria perdure por muito tempo nesse podcast. Muito obrigado pelo convite e queremos iniciar aqui uma oração primeiramente, para que possamos ter a direção de Deus, do Espírito Santo, porque nós somos guiados por Ele. Amém. E sem Ele nós não somos nada, né? Verdade. Então vamos aqui uma rápida oração para nós darmos início. Soberano Deus, eterno Pai, graças te dou, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de poder aqui estarmos, Senhor, reunidos, transmitindo aquilo que provém, Senhor, da Tua Palavra, para o crescimento e para o conhecimento espiritual daqueles que estão nesse momento assistindo, Senhor. Abençoa, abre as nossas mentes, os nossos conhecimentos, para que possamos absorver e transmitir o melhor de nós e da Tua Palavra para aqueles que nos ouvem, em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor, tem uns 20 dias mais ou menos que a direção aqui do jornal, do site Observador, do site Alô Rondônia, do site Voz de Rondônia, pediu para que nós trouxéssemos um conteúdo voltado para os evangélicos, né? Um conteúdo relacionado à Bíblia, né? Porque aí eu percebi a falta de espaço que as igrejas têm na mídia, porque a gente sabe que a igreja, tanto a igreja evangélica quanto a igreja católica, elas fazem muitos eventos e às vezes semanalmente. São cruzadas, são campanhas, são às vezes até eventos sociais para a comunidade do bairro em que a congregação está situada, só que falta divulgação. Tive a oportunidade de participar ali de um evento social da Igreja Missionária Sal da Terra, ali no bairro Três Maria, que levou atendimento médico, atendimento psicológico, diversos atendimentos de diversas áreas para a comunidade, mas não há divulgação, as pessoas não ficam sabendo a não ser por boca. Então nós, pensando nessa cariedade, nessa precariedade de informação, a gente resolveu abrir essa oportunidade e logo de imediato me veio na cabeça o nome do pastor Isaías, que é um pastor, como eu já disse aqui no começo, que eu admiro muito pelo conhecimento que ele tem de transmitir a palavra de Deus de uma forma eficácia e que as pessoas entendam. O pastor Isaías, para quem não sabe, já teve a oportunidade de pastorear igrejas até internacionalmente, né, pastor? Na França, sim. Ali abrimos vários trabalhos em Paris, ao redor de Paris, e evangelizamos ali uma abrangente área na Europa, né? Podemos dizer que o senhor é um pastor internacional. De certa forma. Tudo conduzido pelo Espírito Santo de Deus, que nós, como evangélicos, a gente tem que, as decisões que nós tomamos sempre com a permissão de Deus e com a direção do Espírito Santo. O pastor Isaías hoje congrega em qual denominação, pastor? Hoje eu estou na Batista do Bosque, ali com o pastor Gênesis, né? Há pouco tempo que eu estou ali, devido a algumas mudanças, né, que nós tivemos de áreas, de lugares também, e então eu achei por bem e mais próximo, né, a qual está de mim, a qual minha família também está lá. Então hoje eu estou ali na Batista do Bosque. Pastor, o convite da direção e o seu nome surgiu na ponta da língua
É porque nesse podcast, e já vou lhe fazer aqui um convite já semanalmente, que as pessoas que estão em casa nos assistindo nesse momento, temos a certeza de que a Bíblia ela nos traz muitas dúvidas, né? Muitas coisas que nós lemos na Bíblia, mas nós não compreendemos. E aí precisamos de alguém para que nos explique de uma forma objetiva e clara, porque eu conheço pelo menos 3 livros da Bíblia que são muito complexos e difíceis de ser entendidos, que são o livro de Isaías, dos últimos capítulos, o livro de Daniel e principalmente o temor de todos os cristãos, pessoas que conhecem a Bíblia, o livro do Apocalipse. Talvez esse é o mais... Até o livro de Daniel ele é considerado o livro do Apocalipse também, porque ele também traz os acontecimentos. Então, quando nós lemos o livro do Apocalipse e não lemos o livro de Daniel junto, fica mais difícil a compreensão. Mais difícil de entender. Exatamente, porque ali está várias coisas que foi falado ali no livro do profeta Daniel, que justamente está lá também no livro do profeta. Que o livro mais conhecido como o livro das revelações, ele traz muito contexto que as palavras a gente não consegue entender, é muito simbólico, né? Tem a questão da besta com 7 chifres e mais um bocado de coisa que as pessoas quando lê aquilo pela primeira vez fica até com medo, se espanta, né? Porque quem já viu um bicho com 7 chifres, com 7 olhos e que é muito figurativo, que causa medo, causa um pouquinho de pânico. E eu vou lhe dizer, dificilmente, eu já visitei algumas igrejas, dificilmente eu vejo pastores ministrar sobre o livro do Apocalipse. Será que até os pastores têm medo, pastor? Sim, de certa forma tem que ser muito bem estudado, né? A pessoa não pode chegar ali e falar qualquer coisa, né? Ele tem que ter certeza daquilo que ele está falando, daquilo que ele está ministrando. E por isso muitos eles deixam um pouco de lado, né? Mas é muito bom porque na verdade aquilo ali são só simbologias e é fácil sim de entendimento. Basta procurar, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Esse é o versículo talvez que nós, não só cristão, evangélico, como também os católicos e as pessoas que não têm nenhuma religião ainda, elas têm que adotar esse versículo. Quando você conhece a verdade, você se liberta de muita coisa, né? Então, pensando justamente nisso, nessas simbologias, nessas dúvidas que nós temos, que muitas vezes você foi no culto ontem, na sua igreja, e o pastor pregou sobre algo que você não entendeu, e aí você, ou por medo ou por vergonha, não vai buscar o seu pastor, o seu dirigente, para perguntar. E aí nós vamos disponibilizar o número de WhatsApp para que você possa estar enviando a sua pergunta para nós. Olha, minha dúvida é referente ao arrebatamento da igreja, minha dúvida é referente se a igreja pode ou não influenciar ou dar palpite nas questões políticas da cidade, do estado. Essas são dúvidas e muitas outras que as pessoas têm e não tem quem responder, né? É difícil você, às vezes, ter acesso ao pastor da sua igreja. Muitas vezes você não quer ir até o pastor para não, como é que eu posso dizer? Para o pastor não pensar que você não sabe de nada da Bíblia, né? E você, às vezes, fica com a dúvida na cabeça, sem esclarecimento, sem saber, né? Que é aquele ditado, né? Que muitas das vezes a pessoa só come aquilo que se empurra justamente de goela abaixo, né? Acredita no que se fala, né? Então ele não corre atrás de descobrir, de saber, de procurar a fundo, ver verdadeiramente qual o significado daquilo. E é o erro de muitos. E muitos estão caminhando aí, ó, por lugares, indo por caminhos errados, né? Hoje o que mais se tem, a gente sem querer
falar mal ou denegrir a imagem de ninguém, mas hoje se vê muito pregar o que não coincidisse com a Bíblia, né? Só que aí, pastor, talvez o senhor vai concordar comigo, se não, por favor, fique à vontade. Eu acho que muito é culpa dos fiéis. Sim, né? Sim. Porque se eu, como fiel, como o senhor acabou de dizer, engulo tudo aquilo todas as informações que me vêm sem procurar saber se é verdade, eu sou culpado também. Eu também estou pecando, eu também estou sendo conveniente com a mentira. Porque a verdade está ali na nossa mão. Você pode até não ter a Bíblia de folhear e papel, mas tem um telefone. Tem um celular, todo mundo tem a Bíblia, todo mundo. Ah, será que o que o pastor está falando é verdade? Deixa eu dar uma pesquisada aqui, vamos ver. Né? Então você como fiel, você como congregado, ou até mesmo você que é diácono, missionário, cooperador, você pode ter essa dúvida, você pode questionar, mas será que está certo? Né? Mesmo pastor, estamos sujeitos a erro. Às vezes o pastor comete um gafe, né? E muitos, como eu vou dizer aqui, que alguém já até matou a mulher de Jó, que eu nem sabia que a mulher de Jó tinha sido morta, né? Então é um negócio complicado. Então você que está nos assistindo, que tiver qualquer dúvida referente à palavra de Deus, tá? Referente à Bíblia. Claro, esteja enquadrado dentro da palavra. Referente à Bíblia, que toda semana o pastor Isaías vai estar voltando aqui com a gente e vai responder o seu questionamento baseado na Bíblia. Não é, eu acho que é assim. Não, ele vai ter os argumentos na Bíblia, tá? Porque a própria Bíblia, ela te dá as respostas de tudo, né? Com certeza. Basta nós procurar, estudar. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela tem muitas coisas que está embutido dentro dela mesmo, que a gente só vai descobrir estudando, né? Então é muito complexo, muito complexo. Se a gente não ter assim um foco direcionado, até através pelo Espírito Santo, nós não vamos descobrir nunca. Com certeza. Mas quando a gente volta a estudar a palavra de Deus, ela vai nos mostrar, porque ela é a boca de Deus falando conosco. Com certeza. E a Bíblia, para tudo, ela tem uma resposta, né? Para tudo ela tem um ensinamento. Ela nos ensina a como educar os nossos filhos, a como ter um bom casamento, a como se dar bem no nosso trabalho, como fazer a nossa vida financeira prosperar. Para tudo tem um manual na Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de sobrevivência, podemos dizer assim, pastor? Podemos dizer sobrevivência material e espiritual. Até um simples, como é que eu posso dizer, processador de alimento manual. Tem um manual? Tem. Por que nós não vamos ter? O nosso manual, eu acho que ele é o maior que existe no mundo, né? Ele que nos leva à vida eterna. Ele é que nos leva à vitória, à vida eterna. Conforme está ali. Mas, pastor, é difícil? É difícil e não é. Vai depender de cada um de nós. Impossível não é, né? Não, impossível não. Até porque a própria Bíblia, ela nos dá essa certeza, né? Que se nós seguirmos conforme ela nos orienta, nós vamos conseguir chegar lá. Somos santos? Não, jamais. Né? Mas Jesus morreu na cruz para nos salvar. Para nos salvar. Então nós vamos aqui pegar uma direção através da palavra e procurar andar conforme ela nos orienta. E nós vamos conseguir chegar até lá. Né? Ele mesmo disse: eu venci. E se vós fazer o mesmo, vai vencer também. É fácil para nós como humanos? Não é fácil, mas se nós fizermos um por onde... Principalmente nos dias de hoje, né, pastor? Sim. Se nós temos que renunciar a muita coisa, às vezes nós não queremos renunciar, que isso é muito difícil. Esse é o problema, a renúncia. Então, às vezes renúncia a gente é complicado. Quer renunciar a certas coisas, e aí fica difícil, né? Porque para chegar até onde nós precisamos, tem que haver renúncia. Né? Se não haver renúncia, não tem como sobreviver no meio espiritual. Quando você vai prestar vestibular,
não vou no vestibular não, vamos lá na prova do Enem. Você renuncia às vezes um final de semana inteiro, às vezes a semana inteira estudando para ter sucesso. Então a mesma coisa é espiritualmente, você precisa abrir mão de certas regalias que o mundo aí fora te oferece para poder conquistar aquilo que você tanto busca, que é a salvação, que é a tua comunhão com Jesus Cristo. É fácil? Não, não é fácil, né? Eu costumo dizer lá na igreja onde eu congrego que a partir do momento em que você toma a decisão de aceitar Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, é aí que as coisas vão começar a pesar na tua vida. Você vai perder amigos, aqueles amigos que só gostam de estar com você por causa da cachaçada, por causa das baladas, eles vão ser os primeiros eles mesmos vão sair fora, não precisa nem você falar nada. Eu tiro por experiência própria, né? Então é a partir desse momento que a sua vida vai começar a ter uma certa dificuldade. Mas você pode ter certeza que vai ser uma dificuldade em que você vai passar por ela, que às vezes não vai nem perceber. Sendo fiel, claro. Não adianta você estar lá na igreja e por trás fazendo coisa que não deve. Eu tenho aqui um versículo da Bíblia que retrata muito bem sobre isso, né? Lá em Mateus 7:24, ele diz assim, ó, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. Aí está dizendo que é semelhante ao homem prudente que edifica uma casa sobre a rocha, né? E aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem que constrói na areia. Aí eu pergunto, qual que vai permanecer em pé diante de uma situação, de uma ventania, de um furacão, de uma tempestade? Claro que na rocha, né? Aquele que está na rocha. Então essa palavra aqui, ela vem de encontro a isso que nós estamos falando, conversando aqui nesse momento, que se você ouvir e praticar, com certeza você vai estar bem alicerçado. E aí tem um outro lado também que a palavra de Deus fala que aquele que diz que conhece e não pratica é mentiroso, né? Então não adianta você conhecer, eu já li a Bíblia 57 vezes. Você leu a Bíblia como um livro qualquer, que não absorveu nada, né? Não houve mudança. E a palavra de Deus ela é bem clara quando ela fala que quando nós reconhecemos a Deus, quando nós reconhecemos a Jesus Cristo, que nós recebemos o Espírito Santo, há mudança na nossa vida, né? Você fazia algo que não coincidia com a palavra de Deus e você vai deixar de fazer essas coisas naturalmente. Ninguém vai precisar falar, tu não pode fazer isso. O próprio Espírito Santo de Deus, ele vai te incomodar para que você não faça mais. Não precisa chegar para você não. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não precisa fazer isso. Nós temos o maior orientador, que é o Espírito Santo. Pastor, eu queria agradecer o aceite pelo convite que nós fizemos e o programa está aberto aqui para o senhor fazer uma consideração final para que o senhor volte na terça-feira respondendo uns questionamentos aí que vai vir quente. Primeiramente, tá de parabéns, né, pelo espaço aberto e acredito que muitos vão fazer parte, né, desses assuntos aqui de muito interesse para nossas vidas, né, para nossa família. E primeiramente eu quero assim de coração, né, agradecer. Para mim é um privilégio, né? O privilégio estar aqui inaugurando, abrindo. Estreia. Isso não é para qualquer um. Não, isso aí só foi selecionado em uma lista aí de 2. Eu não conheço mais ninguém. Sei que eu não tenho lá esse tem, pastor, tem. O senhor mesmo me ensinou muita coisa da igreja que eu não sabia. Assim, eu quero agradecer, tá de parabéns, né? Muito obrigado. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, a vida da sua família, que eu a estimo muito. Amém. A vida da sua família também, né? A gente já há alguns tempos que temos caminhado por aí, por essa estrada da vida, né? E sempre permitindo, né, que nós vamos se encontrando. Com certeza. E o meu muito obrigado e pedindo sempre a Deus que venha iluminar os nossos corações, os nossos pensamentos, nossa mente,
para que nós possamos sim estar sempre apto a estar esclarecendo o caminho, né? Porque o caminho da salvação é esse, é Jesus, né? Então nós estamos aqui para isso, fomos escolhidos para isso, né? A gente às vezes tenta até correr, mas não tem jeito. Não tem jeito, não. Não adianta correr. Você está ali. Né? Então, é fisgado, já era. Só agradeço, muito obrigado mesmo. E pastor, por acaso a pessoa está assistindo, diga o endereço da sua congregação, os dias de culto e os horários de culto, que se alguém quiser ir lá ver, conhecer o senhor pessoalmente. Sim, nós estamos ali na Avenida Amazonas, né? Bem próximo, bem no Banco do Brasil. Aliás, o Banco do Brasil está numa esquina, a gente está na outra esquina. Próximo à Panificadora do Nordeste? Isso, não. Isso, ali. Perto da Rua 4, né, mais ou menos. Aqui pertinho do estúdio. Exato. Então nós estamos ali, principalmente nos domingos, a partir das 7h30 a partir das 6h30 até as 8 horas. Domingo geralmente o culto nas igrejas começa mais cedo para finalizar mais cedo, né? Quarta-feira também tem o culto meio-dia, né, e o culto à noite. Então quem quiser encontrar com o senhor é só ir lá na igreja. Pastor Isaías, se você puder assistir uma ministração dele, você não vai se arrepender e vai sair de lá renovado. Daí a minha congregação fica ali na Rua Capão da Canoa, número 7035, é a Igreja Cristã Pentecostal do Brasil. Nós temos culto terça, quinta e sábado com início às 19h30 e no domingo início às 19 horas. Então se você quiser também estar indo lá conhecer a gente, será muito bem recebido, que visitante é sempre bem-vindo na igreja para ouvir a palavra de Deus. Então, esse foi o início do nosso podcast Unidos em Cristo. Contamos com a sua pergunta, mande o seu questionamento, mande os eventos da sua congregação, da sua comunidade, por 99305-5086. Pastor, mais uma vez, obrigado. Deus abençoe a sua família, seu ministério. E retornamos com o senhor terça-feira, mas o podcast vai ser diariamente, tá? Então não perca. E fiquem ligadinhos que amanhã teremos novidade. Amém? Amém. Deus nos abençoe. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Muito obrigado.